ao Think Tank desta semana, um programa semanal em que nós analisamos a situação económica e política do país. Os comentadores já sabem quem são, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, e a sua pergunta neste momento deve ser o que é que nós vamos ter no menu desta semana? Olha, é muito simples. Primeiro, o caso das vacinas. Segundo, a atitude do Dr. Francisco Ramos, na entrevista à SEC Notícias. A entrevista de Rui Rio. E ainda o Jorge Marrão propôs um tema recorrente, que é uma pergunta que já várias vezes fiz aqui no canal A Cor do Dinheiro. Porquê é que o Governo anuncia medidas e não as cumpre? Isso ficou esta semana bem claro ao analisarmos a execução orçamental de 2020, em que você percebeu pelos números executados que o Governo não só não cumpriu o nível de despesa do orçamento suplementar, como inclusive ficou abaixo da despesa do orçamento inicial para 2020. Ora, são estes os temas, mas antes de passar a palavra aos nossos comentadores, eu quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que tem também ajuda à produção do grupo Sendis, a Alidata, que faz software de gestão de empresas. Joaquim Aguiar, por onde é que quer começar? Eu começo por aquilo que está na origem dessas ilustrações de conjuntura. E o que está na origem obriga-nos a voltar a 2015, quando Passos Coelho foi utilizado como sendo o secretário executivo da Troika. O que veio a seguir apresentou-se como o oposto dessa função europeia no interior de Portugal. E desde 2015 até agora temos oportunidade de ver o que é que são os resultados obtidos. Quando a seguir se fala do caso das vacinas ou da entrevista de Francisco Ramos ou até da entrevista de Rui Rio, o que encontramos são as consequências desse erro de 2015. Foi pensar que era possível ter uma política alternativa àquela que a Troika tinha desenhado para Portugal. De facto, essa política desenhada pela Troika teve efeitos positivos, mas teve uma consequência negativa na política interna portuguesa, porque criou uma falsa polarização. Como agora se verifica... Polarização, disse Joaquim, eu não percebi. Polarização. Polarização. Okay. Por polarização entenda-se uma oposição que não dialoga, isto é, o Partido Socialista, para afirmar o seu poder com a aliança com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, teve de aceitar aquilo que era a lógica do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que foi Passos Coelho nunca mais, isto é, Troika nunca mais. Ora bom, de 2015 até 2021 verifica-se que a Troika está outra vez à porta do país e, pior ainda, as nossas fragilidades agravaram-se de tal modo que hoje já só temos resposta no contexto europeu. Não há nenhuma resposta no contexto nacional. E é justamente por isso que quer a entrevista do Francisco Ramos, quer a entrevista do Rui Rio, são produto desta mesma matriz. Isto é, o Rui Rio oferece para ser a aliança alternativa com o Partido Socialista e o Francisco Ramos revela a incapacidade do Partido Socialista para enfrentar uma crise de grande intensidade como é a atual. E porquê é que demonstra isso? Porque quem tem a segurança na política que está a executar não precisa de ser insultuoso para com os outros. Prossegue a sua política, realiza os seus objetivos. Agora é evidente que quando não consegue realizar a política nem atingir os objetivos, o que lhe resta é insultar os outros. É isto um produto do tal erro de 2015? É porque não permite
que os diversos partidos participem num debate sobre o que são as estratégias necessárias e, pelo contrário, cada um se refugia no seu castelo fechado e recusa-se a dialogar com os outros. Joaquim, é uma pergunta que tenho para fazer, porque o Joaquim trabalhou com 3 presidentes da República, um deles cunhou a expressão ética republicana, Dr. Mário Soares. Eu gostava que o Joaquim me explicasse, porque tem uma experiência muito longa de vida política portuguesa, como é que nós podemos aceitar que um coordenador do Plano Nacional de Vacinação diga uma buçalidade como aquela de responder que a explicação está nos 500.000 votos de quem, obviamente, votou em André Ventura. Explique-me como é que alguém é capaz de ser este nível de ser a República e não ser administrado nem pelo Primeiro-Ministro, nem pela oposição e muito menos pelo Presidente da República. O problema do silêncio dos responsáveis perante os erros de comunicação de um funcionário tem a ver com a impossibilidade de substituir o funcionário. Na situação atual, de facto, o que todos estes responsáveis têm como ambição é conseguir desaparecer. Como não podem desaparecer, nós também não nos podemos libertar deles e vamos ter de continuar com a experiência do erro para se perceber que não é por esta via que se atinge um resultado satisfatório. Mas isso também tem a ver com o Presidente da República. É que o Presidente não pode atuar se não tiver alternativas. Quando as alternativas que são oferecidas são alternativas de repetição do que já se conhece, é evidente que ele também não se pode mexer. E, portanto, a única coisa a que vamos assistir é um presidente cada vez mais crítico daquilo que é a política corrente, mas incapaz de formular uma alternativa. Então, onde é que está a solução? E, curiosamente, a solução volta a estar, como em 2015 ou 2011, a solução volta a estar nas instituições europeias. São os europeus que nos vão oferecer os recursos financeiros, mas também os recursos políticos para podermos criticar e depois substituir os atuais governantes. Estes, manifestamente, nem com o PC, nem com o Bloco de Esquerda, conseguem formar uma maioria coerente. Joaquim, mas acha que o nosso problema é a falta de recursos financeiros? Ou é que não somos incapazes de organizar o país, seja pouco for? Camilo, nunca é um problema de consensos, porque os consensos são uma mistura de chicletes. Vários chicletes e, de repente, tem-se a boca cheia de nada, de uma matéria esponjosa, de borracha, que nem dá para alimentar, nem dá para deitar fora. De facto, o que vai acontecer é a evidência dos erros vai tornar inevitável a formação de uma alternativa. Mas também para isso é preciso que apareçam protagonistas políticos que explorem, aproveitem essa abertura de uma alternativa. Estamos ainda nessa fase preliminar, dentro do túnel da descontinuidade, e ainda não encontramos maneira de sair deste túnel. Antes de seguir aqui, deixe-me sair ao Jorge, tentar perceber a opinião dele em relação ao primeiro ponto. Jorge. Vamos lá ver, nós quando observamos o comportamento de figuras secundárias do Estado que têm um reporte hierárquico ao governo e que, de alguma forma, dão-se à arrogância de fazer política ocupando um lugar da administração do Estado, significa que o recrutamento que foi feito para o Estado não é um recrutamento com base no mérito nem na competência,
mas é um recrutamento com base na confiança política e de uma ligação aos partidos que estão na área do governo. E, portanto, a chegada à administração do Estado, de um conjunto de pessoas que está lá não porque sejam competentes para a matéria, mas porque, ou podem até ser competentes, mas têm, acima de tudo, também uma visão partidária das coisas, é óbvio que numa situação de crise e de emergência e com alguma inexperiência pela pressão da comunicação social, essas pessoas revelam o que há de mais profundo de errado na própria concepção deste Estado. Jorge, portanto, eu diria que Jorge, atenção, inexperiência. Sim. O senhor foi secretário de Estado 2 vezes, Jorge, pelo menos. Não, eu não digo inexperiência, eu digo até que pode ser competente na matéria. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que prevalece sobre a sua competência uma visão partidária das coisas e uma leitura da situação como se fosse um problema de natureza política. O problema da pandemia é um problema que gera problemas políticos, mas previamente a isso é um problema de natureza sanitária e que tem que ter uma solução do ponto de vista sanitário. É óbvio que as opções também podem ser políticas, mas nós não podemos partidarizar todos os problemas de uma sociedade, porque a partir do momento em que partidizamos todos os problemas de uma sociedade, só são vacinados do meu partido, só são tratados do meu partido e, portanto, nada disto faz sentido. Portanto, isto é eu diria que não é uma consequência, é uma revelação de um problema que tem levado a um conjunto de equívocos sobre o papel do próprio Estado e, portanto, da administração do Estado relativamente aos problemas que vai tendo com a realidade. E quando nós ouvimos o Dr. Rui Rio na televisão, ficamos com uma impressão de duas coisas. A primeira é que ele quer ter uma postura institucional distinta dos políticos que fazem oposição pela oposição, e, portanto, nisso foi claro, mas também isso cria-lhe um problema adicional, que, aliás, foi revelado na própria entrevista, e penso que o entrevistador aí esteve muito bem. Ele pede que o Presidente da República mude e o entrevistador perguntou-lhe, então, porque é que o senhor não muda? Bom, e a questão é, porque é que ninguém quer mudar este posicionamento? Por duas ordens de razão, na minha opinião. Porque não há condições objetivas para provavelmente o país ter sucesso neste combate à pandemia. E ninguém vai querer ter o ónus de criar uma situação de natureza política, de crise política, que depois lhe pode vir a ser sacada como responsável. Jorge, mas diz-me uma coisa, mudar de posicionamento na oposição, ser mais assertivo, ser mais crítico, ter propostas completamente diferentes do Partido Socialista, que os eleitores de direita percebam, isso implica criar uma crise política? Essa é a minha dúvida, que eu acho que não. E o que a mim me parece é que os 40% do Dr. António Costa que continua a aparecer nas sondagens é resultante dessa postura que estás a dizer que o Rui Rio tem e que ficou, por mais que evidente, na entrevista de ontem. Mas, Camilo, os partidos, estamos de acordo, mas temos aqui algumas nuances que é importante destacar. Uma é a seguinte: os partidos fazem oposição ao longo de uma legislatura para ir desgastando o governo, para quando chegar à altura das eleições, as pessoas terem uma alternativa àquilo que foi feito. E, portanto, essa faz parte da natureza política. O desencadear uma crise política. E aí é que eu acho que o Dr. Rui Rio teria aqui mais fundo. É que este governo não é um governo maioritário. E o que o PS está a fazer, e o Presidente da República, é transformar, e que é uma parte, é verdade, que é um problema da nação,
e quem fizer a nação abanar fica com o estigma de antipatriótico. E, portanto, a estratégia usada, quer pelo Presidente, quer pelo próprio Primeiro-Ministro, é uma estratégia inteligente, porque obriga... Então, quem é que fica? Ficam os partidos de protesto, ficam os partidos de antissistema, porque o partido que está no sistema tem dificuldade em fazê-lo, porque a partir desse momento pode ser acusado de antipatriótico. E é muito notória o cuidado das palavras que o Dr. Rodrigo utiliza relativamente ao governo. E eu percebo, mas há uma coisa que os portugueses não vão percebendo, é que à medida que o assunto não vai sendo resolvido, nós não podemos transformar uma falta de solução como se fosse um problema de falta de planeamento. O problema é... Eu diria que ainda há uma outra dimensão que nós estamos a esquecer e que o Joaquim aflorou, mas não sei se fomos tão longe como deveríamos ter ido. Então, é que esta pandemia vai criar uma reconfiguração de tal ordem na economia, na sociedade e na política que ninguém se atreveu ainda a vê-la trazer a público. O Joaquim já disse, bom, mas nós vamos ter já uma troika. Esta troika é um bocadinho diferente. Nós não temos neste momento troika porque temos o Banco Central Europeu. Mas nós vamos ter algo diferente, porque a intervenção que a Europa vai fazer agora vai ser diferente, porque a anterior gerou resultados menos esperados, do ponto de vista político. Ou seja, nós não resolvemos os nossos problemas estruturais. E, portanto, não sei se provavelmente expressei-me um pouco, mas onde eu queria chegar é o seguinte. A figura de uma pessoa que, usando o seu lugar na administração pública para criticar a política e a votação eleitoral, é condenável em qualquer circunstância para qualquer governo e para qualquer linha partidária. Esse é logo um primeiro erro. Mas o que isso revela é a forma como o Estado está a ser administrado. Esse é um ponto essencial. E o outro é que a solução sobre a pandemia, temos que ver a pandemia económica que nós estamos a sofrer. Eu talvez traga aqui um exemplo muito particular. Eu trabalhei com uma pessoa em Espanha em 1990, já lá vão muitos anos. Ligou-me hoje muito aflito a perguntar o que é que se estava a passar em Portugal. Portanto, eu fiquei com a sensação, aquilo que eu vejo das notícias de Portugal no mundo são obviamente as que nós podemos ver, mas está a chegar às populações que nós somos o pior país do mundo. claro. E perante o pior país do mundo, a pergunta, quando nós ouvimos o líder da oposição, ele vê-se que está numa situação nova, que é, ele tinha uma postura institucional que resultava do que tinha, o que era fruto das eleições, mas perante o atual problema, ele tem que agitar as águas para que alguma coisa mude. Ou muda o governo, ou muda a forma de gerir, ou mudam os ministros, ou mudam as políticas, ou mudam os funcionários públicos, ou muda a administração, ou muda muita coisa, mas alguma coisa tem que mudar. Porquê? Porque se não o fizer, então o que ele está a trazer para cima da mesa é um conjunto de pessoas que vão fazer os chamados partidos de protesto e de antissistema. Sim, ou seja, Jorge, mas o eu sistema tenho não dúvidas. resolveu. Eu tenho dúvidas que ele esteja a mudar alguma coisa, o problema é esse. Mas já agora, eu vou pedir ao Joaquim para reentrar na conversa, para lhe perguntar o seguinte. Ó Joaquim, já deu a entender que nós vamos ter uma troika, embora em moldes diferentes. O Jorge também. Mas eu tenho-nos ouvido dizer isto nos últimos meses, mas eu não a vejo, confesso. Vocês devem estar a ver qualquer coisa que eu não estou a ver. Relativamente aqui, eu não percebi, desculpa, quem me podes Já repetir? falaram em uma troika, numa nova troika. Tu dizias que vamos ter uma nova troika, embora não nos termos tradicionais que tivemos. O Joaquim também já disse isso. Mas eu confesso que não vejo nada. Eu posso só dar aqui uma nota que pode ajudar aqui a perceber a questão da troika. Sim. Há um debate que está a aparecer agora na sociedade, no mundo, na Europa também, que é o nacionalismo sanitário.
O Joaquim tem insistido em todos os think tanks que tudo isto se resolve com políticas públicas europeias. E a parte interessante é que todos os países estão a querer fazer o nacionalismo sanitário. Ora, isto está a revelar uma incongruência. Eu vou dar aqui uns números para as pessoas terem noção. Foram compradas 7,2 bilhões de vacinas no mundo. O mundo tem 7,27 bilhões de pessoas. Sim. Nos países ricos foram compradas 4,2 bilhões de vacinas e temos 1,23 bilhões de pessoas. Portanto, temos 3 vezes mais vacinas do que pessoas. Vamos para os países de alto rendimento, estamos a falar de 1 bilhão de pessoas e temos 3 bilhões de vacinas. Ou seja, a desigualdade no mundo está-se a revelar no processo de vacinação. E esta desigualdade vai se revelar país a país se nós não tivermos capacidade de integrar nas políticas públicas europeias. E não é por acaso que os laboratórios farmacêuticos pediram, quase de certeza, para que fosse uma política europeia. Porque qual era o problema? É que nós tínhamos que nos recordar que no tempo da Troika, antes da Troika chegar, uma das coisas que se fazia era que não se pagava às farmácias nem aos produtores de medicamentos. É verdade. E agora, nós temos debates presidenciais em que uma candidata diz que se tem que pagar a preço de custo. E os laboratórios que podem ganhar dinheiro a fazer medicamentos para tratar o cancro não vão deixar de o fazer quando alguém diz que as vacinas têm que ser a preço de custo. Portanto, o que é que isto revela? Revela, primeiro, que há um problema na maneira como a política olha para a relação público-privado, porque as vacinas, afinal, foram criadas pelo setor privado com um estímulo público, mas também revela que os países ricos vão beneficiar relativamente aos pobres. E a pergunta é, e nós somos um país rico ou um país pobre? Somos um país com capital ou um país com dívida? E então, Camilo, tudo isto vem para cima da mesa. O primeiro-ministro pode anunciar o que quiser, mas o que vai entregar vai ser pouco, porque não vai haver dinheiro para fazer tudo isso. E só políticas europeias em que nos integram e tratam do problema é que leva a que o país mude. Jorge, Camilo, razão nisso, mas a questão Camilo, a ajuda da Alemanha e da Áustria é uma ajuda de alguém. Mas, Camilo, eu já vou a essa. Não, mas eu só queria para introduzir o tema. A ajuda da Alemanha e da Áustria pode ser vista de uma ajuda de um país que olha e diz: eu não quero ter isto na minha Europa. O pior país do mundo é que, se fosse o pior país europeu, eu acho que os alemães e os austríacos ainda não é tolerável, ainda não se mexiam. Mas ver o pior país do mundo como Portugal, é óbvio que isto não é um bom sinal da Europa. Então, mas que Europa é que nós temos que deixa que um país dos mais pequenos lhe aconteça isto? E, portanto, tudo isto leva-nos a uma... Eu já volto a isto. Deixa-me ir ali ao Joaquim para lhe perguntar o seguinte. Joaquim, eu estou a ver, eu não sei se o Joaquim reparou, eu fiz referência a isso na minha polémica matinal de ontem, não sei se o Joaquim reparou neste processo de pedido de ajuda à Europa, em que dava a sensação que a senhora Ministra da Saúde não sabia nada, o senhor Primeiro-Ministro não sabia nada, e depois nós temos uma espécie de comunicado do governo alemão a anunciar aquilo que ia acontecer em Portugal. Eu, além desta coisa sui generis, de não perceber como é que uma esquerda que se andou a arvorar em nacionalista durante não sei quantos anos e que chamava os nomes todos aos alemães, como é que desta vez puxou a cabeça para baixo e olhou para os pés. Sim, e estou a falar de Catarina Martins, Jerónimo de Sousa, a ala esquerda do PS e por aí adiante. E também não percebo muito bem, quer dizer, percebo, mas quero a vossa opinião, porque a minha já dei hoje de manhã no meu programa. Não percebo muito bem como é que se assiste a um país a quem nós insultamos, é este o termo. Nós tivemos um primeiro-ministro que insultou a Áustria no verão,
fazia parte dos tais frugais, e agora levamos com um pano encharcado na cara, que é o primeiro país que nos ofereceu ajuda, foi o país que nós insultámos. A pergunta que tenho para si, Joaquim, é: isto tem alguma coisa a ver com esta reação envergonhada que nós estamos a ter há 4 ou 5 dias por parte da Ministra da Saúde e do Senhor Primeiro-Ministro, que tem um zip na boca? Camilo, eu não gosto de personalizar quando se trata de evidenciar os erros. Prefiro olhar para os erros independentemente de quem os praticou. Ora, o que se verifica neste caso é que a Europa está a revelar a Portugal as insuficiências do nacionalismo. Claro. Mas, simultaneamente, está também a mostrar a Portugal que, para Portugal poder beneficiar dos auxílios da União Europeia e de Estados-membros, precisa de se transformar internamente. Ou seja, precisa de interiorizar o exterior. Não tem sentido responder ao auxílio da Áustria com a invocação daquilo que os portugueses fizeram a seguir à Segunda Guerra Mundial, que também receberam refugiados austríacos. Os contextos são completamente diferentes. Na situação atual, Portugal está nesta dificuldade por erro dos governantes portugueses. Claro. Mas esse erro existe desde 2015, quando se utilizou o pretexto Passos Coelho para dizer nós não obedecemos às instruções europeias. Agora, chegamos a uma situação em que não só temos de obedecer, como nem sequer sabemos como aproveitar essas indicações que vêm da Europa. Joaquim, eu tinha prometido não abrir muita boca hoje, que não estou em condições de o fazer, mas o tema está muito interessante. E eu vou dizer a Joaquim que lamento que o Joaquim esteja a contribuir para desculpar esta gente. Quando o Joaquim diz assim, eu não queria pegar neste caso concreto porque isto é a consequência de 2015. Eu percebo, e o Joaquim tem razão. Mas a questão é que, ao Joaquim assumir essa posição, está a passar para a opinião pública, está a afastar a responsabilidade desta grosseria que foi a gestão da pandemia desde o dia 20 de dezembro até agora, em que só em janeiro morreram por dia 288 pessoas, e eu não vejo um pedido de desculpa sincero, de coração aberto, por parte do Primeiro-Ministro e por parte da Senhora Ministra da Saúde, depois da grosseria e borrada que fizeram. E que conduz a esse desastre que o Joaquim acabou de falar. Camilo, talvez isto seja um vício de quem trabalhou em Belém, mas não posso deixar de sublinhar mais uma vez que não é substituindo os que erram que nós conseguimos descobrir os que não cometem erros. Imaginemos o que era substituir este governo, por exemplo, por um governo de iniciativa presidencial. Já pensaram no que é a mudança de peças do sistema administrativo que é consequência de uma mudança de governo? No contexto da atual epidemia, isso seria ainda mais desastroso do que todos os erros que estes governantes estão a praticar. Não tenho dúvida. Portanto, é preciso deixá-los lá, onde estão, para que se verifique o que é a dimensão dos erros que praticaram. A Ministra da Saúde, que hoje aceita o auxílio de médicos militares que vêm da Alemanha, é a mesma pessoa que, durante o ano anterior, recusava negociar com privados
a articulação entre os hospitais privados e os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Joaquim, mas não se entusiasmes. Deixe lá passar esta emergência e o Joaquim vai voltar a ter a arrogância da senhora. Foi aquilo que o Joaquim viu na entrevista no fim de semana. Esteja descansado que isto faz parte do futebol. Mas não vai mudar. Mas deixa-me aqui. Mas o que faz parte da rotina não significa que possa continuar indefinidamente. Estão lá e continuarão lá porque não é possível substituí-los. Não há ninguém que possa entrar num carro em movimento que se desloca para um desfiladeiro para saltar lá para dentro e segurar o carro. Isso não existe. E, portanto, vão mesmo até ao desfiladeiro. E depois o que é que se faz? Não, tem que se preparar antes o que se faz. O desastre vai acontecer, mas a seguir é preciso continuar com o que ficar. E essa continuação vai significar que a importância da Europa entrou pela sociedade portuguesa e não é mais possível tomar decisões internas sem ter em conta o que é a perspectiva europeia. É isso que eu chamo interiorizar o exterior. O exterior passou a fazer parte de nós próprios. Isto significa, por outro lado, que é preciso alterar radicalmente o princípio de que o que é público serve o interesse coletivo, o que é privado é para ter lucro. Se um hospital não tiver resultados positivos ano a ano, não faz investimentos, não tem equipamento, não melhorou as suas equipas. É uma falácia dizer que o que é público é coletivo. Não é verdade. O que é público é propriedade dos seus funcionários. Exatamente. E são esses que beneficiam das dotações orçamentais. Quando a seguir há uma emergência, não vale a pena dizer que fizeram o melhor possível. Não, é que à partida já estavam limitados com a falta de recursos. Agora é que se vê o que é que são as cativações orçamentais. Não quer dizer que as dotações orçamentais estivessem todas certas, mas sobre os erros das dotações há que somar os erros das cativações. As dotações eram inferiores ao necessário, mas depois disso foram cativadas, isto é, ainda foram mais inferiores do que já eram inicialmente. Exatamente. Agora, temos de enfrentar, de uma vez por todas, a questão dos privilégios na sociedade portuguesa. Os privilégios na sociedade portuguesa são os daqueles que têm posições monopolistas. Os funcionários das 35 horas de horário de trabalho dos funcionários públicos são efetivamente monopolistas, no sentido em que conseguiram obter uma vantagem sem que dessem uma contrapartida. E só uma perguntinha. O que é que o Joaquim, em esse Presidente da República, acha que o atual Presidente não teve a mínima coragem de denunciar isso que se fez em 2016? Não, o erro do Presidente da República, mais uma vez, está na origem, quando acreditou que a fórmula de partidos à esquerda davam estabilidade a um governo minoritário. Joaquim, foi um dos maiores erros do governo. Ponto final. Não é preciso ser economista para perceber que aquilo foi uma borrada do Dr. Centeno com a cobertura do Primeiro-Ministro. Desculpe lá, como se não, essa da redução do horário na função pública. Os 35 horas. Lá criou a tal desigualdade que o Joaquim está a dizer. Portanto, para mim, não é aceitável que um presidente com essa justificação que o Joaquim está a dizer tenha feito a cara de pau que ele fez e virou-a para o lado, quando sabia que estava a cometer um dos maiores erros por parte do governo anterior.
E nós agora estamos a pagar essa brincadeira na saúde. Mas, Camilo, deixa-me só lembrar uma coisa para também refrescar a memória, para ajudar a refrescar a memória do Joaquim. No PEC 4, nós, antes da entrada da Troika, tivemos o abaixamento do IVA. A quarta do Sócrates, sim. Não, tivemos o abaixamento do IVA e o aumento dos funcionários públicos. Isto significa o quê? Significa que é o momento em que o político não quer enfrentar a realidade. Porquê é que as cativações hoje são importantes? Faz-me lembrar a história que diziam dos ilados cubanos, que iam para Miami. Nada esqueceram e nada aprenderam. O PS aprendeu uma grande lição com a crise de 2011. E acho que é essa lição que os portugueses agora estão a vivê-la, que é não deixar as contas públicas derrapar. E por isso é que não põem o dinheiro na economia, e por isso é que não fazem investimento, e por isso é que se não gastam. Por isso é que o Joaquim está a dizer, e com toda a razão, que as cativações é um erro, mas é a forma que o governo tem de não querer enfrentar a realidade. Não, agora não pode cativar. Então, agora explica-me. Tu viste a entrevista do Rui Rio ontem, quando foi questionado sobre a história da execução orçamental. Eu olho para aquilo e pergunto assim, este tipo parece o primeiro-ministro. Camilo, mas o doutor Rui Rio, não estou, nos sapatos dele, ele naturalmente, se houver uma crise com uma dimensão que todos nós estamos a perspectivá-la, ele naturalmente fará parte da solução. E ele não quer sequer quase falar para não poder ser acusado de vir a fazer coisas que, no momento disso... Aliás, há um momento em que isso é notório, quando o entrevistador, o Miguel Sousa Vaz, lhe pergunta sobre as despesas na saúde. E ele diz, não sei se seria mais, seria menos, depende. Jorge, isso é uma resposta de um candidato a primeiro-ministro? Não é uma resposta de um candidato a primeiro-ministro. É uma resposta de uma classe política em geral que está apavorada com a dimensão do problema. Então, olha, eu tenho uma pergunta para ti. Já percebeste porque é que o Chega está a crescer? Mas vamos chegar... Nós temos Rui Rio, Jorge. Mas agora vamos chegar a um tema que é o seguinte. Nós olhamos para... Camilo, se olharmos para a narrativa política que houve desde 2011, e por isso é que é importante nós trazemos sempre à memória, era a culpa é do Passos, a culpa é dos alemães e agora a culpa é do Ventura. Ou seja, nós, cada vez que encontramos um problema, temos que encontrar um bode expiatório. Faz parte da natureza humana e da natureza política do Partido Socialista, nos últimos anos, tem sido esta, é encontrar um bode expiatório. Como se o problema da sociedade portuguesa fosse os 500 mil votantes do Chega. Não. O nosso problema são os 5 milhões que não votaram, são um conjunto de pessoas alienadas e a sociedade a empobrecer. E, portanto, é natural que todos os partidos que tenham mais protesto... Porque é que Camilo, vamos ser práticos. Porque é que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, nestas eleições, nós repararmos, os partidos de protesto apresentaram todos candidatos. Os partidos do arco de governação não apresentaram. Refugiaram-se de um candidato do sistema, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Certo? Porque é que os partidos à esquerda perderam? Porque os partidos à esquerda perderam porque as pessoas interpretaram provavelmente interpretaram que eles já fazem parte do sistema. E porquê é que fazem parte do sistema? Porque as pessoas já perceberam que há um problema para resolver. E, portanto, não sabem em quem é que vão votar, mas não votam no candidato do sistema, provavelmente votam por uma razão de estabilidade, porque a estabilidade política, e fizemos a leitura na semana passada, o professor Marcelo ganhou bem porque é o candidato que deu uma tranquilidade geral a todos nós que vai tentar fazer isto com alguma estabilidade. Não vai ser ele um acelerador de crises políticas, mas vai lentamente levando a que as coisas se mudem. E, portanto, todos estão a ter uma linguagem muito cuidada, porque já perceberam a dimensão do problema.
E eu só queria recordar que aqueles que defendem o abandono da globalização têm que se lembrar do problema que nós estamos a sofrer hoje. É que se não fosse a globalização não tínhamos vacinas. Foram as empresas farmacêuticas, entre investigadores, produtores no mundo inteiro que se aliaram para produzir esta vacina. Portanto, nós quando falamos, portanto, a pandemia é uma boa lição para todas, eu diria, para a classe política no mundo inteiro, em que temos que olhar para a globalização de uma forma diferente da que fizemos no passado, mas não podemos esquecer os benefícios. E os benefícios foram evidentes. Deixa-me voltar a chamar ali o Joaquim à conversa para lhe perguntar o seguinte: Joaquim, esta forma muito soft com que nós estamos a gerir a política em Portugal não é responsável pelo crescimento do Chega? Camilo, o crescimento do Chega é o aproveitamento de um pretexto. Isto é, o André Ventura é o pretexto para manifestar esse descontentamento, ou se quisermos, essa desilusão. É sintomático, analisando os resultados que ele obteve, que nas freguesias mais ricas do Porto e de Lisboa, o André Ventura tem os melhores resultados. Mas tem os melhores resultados porquê? Porque tem um programa político para oferecer a esse eleitorado? Não, ele não tem programa político nenhum. Ele tem uma atitude, e é essa atitude que serve de pretexto aos que, estando descontentes, veem ali a oportunidade de manifestar o seu descontentamento. Não tem conteúdo político, não tem uma estratégia de resposta. Pelo contrário, até é um nacionalista num momento em que precisamos vitalmente de termos internacionalistas. Bom, agora, esqueçamos o Ventura, que é um fenómeno temporário, e esqueçamos as vacinas, vamos admitir que já está toda a gente vacinada. Nesse dia, nós olhamos à volta e o que verificamos é uma crise profunda, muito superior ao que foi a crise de 2011. Porque é uma crise dos próprios referenciais. Como é que nós vamos promover o nosso setor turístico no mundo quando o que temos para mostrar é uma crise sanitária e uma crise dos próprios instrumentos de uma política de saúde? Nos bons tempos da promoção do turismo em Portugal, uma das vantagens competitivas que nós oferecíamos era um sistema de saúde de qualidade, com indicadores favoráveis que confirmavam essa qualidade. E os turistas vinham para Portugal porque tinham segurança nas ruas e segurança na doença, porque se estivessem doentes tinham bons hospitais onde podiam ser tratados. Hoje, toda essa vantagem competitiva foi destruída. E no dia em que todos estivermos vacinados, o que está na memória dos turistas é esta história de fracasso do sistema de saúde. É nisso que devem pensar os defensores do Serviço Nacional de Saúde, para defenderem uma bandeira política porque ofereciam a saúde gratuita a todos os cidadãos, destruíram o sistema de saúde. Agora, quando se faz a análise dos doentes que são transferidos do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado, o que se verifica é que, afinal, cada doente sai por um preço elevado. Mas quem é que define esse preço elevado? É o próprio Serviço Nacional de Saúde. Isto é, o preço do gratuito é reconhecido pelo próprio Serviço Nacional de Saúde quando faz contratação com os hospitais privados. Portanto, é uma falácia dizer que é gratuito. É gratuito para quem não paga, mas são outros que pagam para que esse não pague. Eu expliquei isso num dos programas da semana passada, Joaquim. Ora bom, mas é aí que entra o princípio dos seguros. Claro. Os seguros servem justamente para que todos pagam, mas só beneficia aquele que ficou doente.
Todos os outros que estão saudáveis sustentam o sistema. O que é que sustenta o Serviço Nacional de Saúde? A tributação de todos aqueles que estão numa atividade que gera rendimentos. Portanto, acabe-se com essa falácia de que o Serviço Nacional de Saúde é gratuito. Não é verdade. É uma falsa propaganda. Agora, se não é gratuito, vamos lá ver o que é ser eficiente ou não. Porquê é que os seguros são tão importantes? Porque os seguros que pagam os atos médicos analisam a eficiência e comparam os custos nos diversos tratamentos. Como têm de preservar os seus balanços, servem como fiscalizadores daquilo que os prestadores de saúde estão a exigir. Ora, isso mesmo é o que o Serviço Nacional de Saúde pode fazer. É um parâmetro de referência a que todos os outros têm que obedecer. Foi para isso que se pensou nas parcerias público-privadas. Era a pergunta que eu queria fazer a seguir, Joaquim, se o problema aqui é só seguros ou se nós precisamos mesmo, urgentemente, de regressar às parcerias público-privadas na saúde, que é para nós obrigarmos o setor público da saúde a ter um referencial. Mas foi por isso que elas acabaram. Claro, mas esta senhora, o interesse dela terminar com elas é precisamente por isso, porque não quer comparação. Nós não Camilo, temos que preparar o futuro do SNS e regressar a isso, por exemplo? Camilo, mas é para isso que vai servir o Presidente. Isto é, o Presidente da República, que não pode substituir governos, porque não tem alternativa para fazer essa mudança de pessoal político, tem a obrigação de fazer a análise destes erros e de, em função daquilo que ele próprio concluir, explicar ao país o que é que tem de ser feito. O problema das parcerias público-privadas na saúde foram pensadas para responder a este problema. Como é que o cidadão comum pode escolher um hospital privado nas mesmas condições que teria num hospital público? É que as parcerias público-privadas são hospitais públicos. Mas tiveram lucros. Não. Se as parcerias público-privadas têm lucros, é porque os hospitais públicos são mal geridos e geram prejuízos. Claro. Como são eles que determinam as condições dos contratos das parcerias público-privadas, é evidente que se as parcerias forem mais eficientes, têm melhores resultados. Mas agora vamos... Aqui que não estamos deixa só terminar este ponto. É que a virtude principal das parcerias público-privadas está em ganhar escala para o sistema de saúde. Vamos voltar ao que é o ensino médico. No século XIX, os aspirantes a médicos pagavam aos doentes para os poder tratar, porque era a melhor maneira de aprenderem. Ora, justamente quando o sistema de saúde é geral, universal, gratuito, o que conta não é o gratuito, o que conta é o geral e universal. Isto é, a quantidade de doentes que vai permitir formar as equipas médicas. Porque quanto mais doentes tiverem os médicos e os enfermeiros, mais eficientes podem ser. Agora, não é com a separação em privados de um lado e públicos do outro. Porque essa separação vai significar que os privados serão cada vez mais eficientes, mas tratando muito poucos doentes, enquanto os públicos serão cada vez mais ineficientes, justamente porque têm que tratar todos os doentes que não podem ir para o setor privado. Ora, esta distinção público-privado é incompatível com aquilo que é o juramento do médico. O juramento do médico é tratar todos os doentes
em função da sua melhor capacidade técnica. Não podem recusar, não podem abandonar o doente. Ora, aquilo que o poder político fez na política de saúde foi condenar os doentes a serem abandonados. E porquê? Porque a fila de espera é interminável. Quando surge a epidemia, o que é que se verifica? É que, de facto, não têm capacidade instalada. E quando têm que aceitar a humilhação de receber apoio externo em situações de emergência, de facto, têm de estar envergonhados com aquilo que foi a sua atividade nestas últimas décadas. E isso volta ao problema de não há Serviço Nacional de Saúde se não houver um Sistema Nacional de Saúde gerido integradamente. Peguemos nesta questão da ajuda externa agora na saúde. Isto já se percebeu que o governo sente isso como uma humilhação. Porque isto, no fim de contas, é o comprovativo prático de que o governo falhou redondamente na gestão da pandemia. Ora, a pergunta que tenho para fazer é: isto é uma espécie de bancarrota, não é? Nós já tivemos 3 na parte financeira, agora temos uma intervenção externa na área da saúde. Provavelmente, como dizia há bocadinho o Joaquim, eles olham para nós e dizem assim: eu não quero ter isto na Europa, que é os piores do mundo. E eu recordo-me que esta conversa se fazia no final dos anos 80, quando eu comecei a fazer jornalismo, em que me explicavam assim: sabes porque é que a Europa nos admitiu? E aos espanhóis? Porque eles querem normalizar o sul da Europa. Eles não querem uma espécie de sul de Itália completamente fora do sistema, em que há um conjunto de descamisados, não é? Qualquer dia tem ali revoluções, tem agitação social, e os países ricos da Europa não querem isto nas suas portas. Ora, esta sensação com que ficamos agora, com a intervenção externa na área da saúde, é exatamente igual. Pergunta que tenho para te fazer. Tu achas que isto vai catapultar ou se quiseres, acelerar alguma mudança na área da saúde? Ou daqui a umas 2 semanas ou 3 estamos no ramo? Eu vou-te responder, mas antes queria responder ali a um espectador que fez o comentário porque é que nós estávamos a falar na Troika. Eu vou dar um número para a pessoa ter a noção da dimensão do problema. Um país que em 2 décadas não cresce economicamente, ou seja, o crescimento foi 0, quando num ano de pandemia decresce 8%, e neste ano vamos admitir que são 4%, nós estamos a falar em 12%, significa que recuamos 30 anos. Portanto, as pessoas terem que ter a noção da dimensão do problema. Mas quando começámos a crise, em 2011, não tínhamos 130% de dívida. Estávamos em 90 e tal. Portanto, nós temos que perceber 2 coisas. O governo tem que ter muito cuidado com o dinheiro que vai gastar, porque nós estamos no limite dos limites relativamente à dívida. E, portanto, tem dificuldade em ajudar a economia. Os que eram keynesianos e que diziam que era preciso mais investimento público, mais despesa pública, já têm pavor disso, porque sabem que isso não vai dar resultado. Depois, uma outra lição que podemos ver, e sem entrar nos detalhes do Joaquim, das parcerias público-privadas. A pergunta é: se as vacinas fossem distribuídas pelo setor privado com base no preço, alguma vez havia a corrupção que está a existir na distribuição das vacinas? Pois. É que o problema, e as pessoas têm que perceber porque é que o Estado, quando se torna um monopolista, introduz um elemento de distorção na decisão. Porque o critério, aliás, o Rui Rio ontem foi muito claro, o critério para a vacinação, de acordo com a política, era o protocolo de Estado. Quer dizer, se o primeiro-ministro tivesse 27 anos, ou 34, como tem o da Áustria, que não faz parte do grupo de risco, era vacinado porque está no Estado. E uma pessoa de idade que tem 80 e tal anos, reformado, que trabalhou até sempre no setor público,
se calhar ficava para o fim porque aquela vacina tinha que ir para o primeiro-ministro de 30 e tal anos. Portanto, o que é que acontece? A distribuição feita pelo Estado é feita de forma burocrática, com base em critérios que eles determinam que é o bem público. Nós estamos a ver o resultado da determinação do bem público. É dar vacinas de uma pastelaria para que as pessoas não sejam contaminadas no Instituto Nacional de Emergência Médica. Ora, onde é que eu quero chegar? A outro tema importante. Porque é que esta crise tem que aparecer na Europa? Porque a crise é pandémica. Nós ficarmos infectados, vamos infectar os outros. Pois. E eles não podem deixar isso, não vale a pena. Como é que se abrem fronteiras? Como é que uma economia retoma se houver 3 países que não foram vacinados e os outros todos foram? As pessoas têm que perceber que estamos a tratar de um problema global e, portanto, todos os nacionalistas que vierem, a única coisa que eles passam a ter razão é orgulhosamente sós, mas pobres. Mal vacinados e com menos esperança de vida e a morrer mais rápido. Agora, se nós queremos tratar do problema, temos que aceitar a ajuda global. Nós não temos condições de recursos nem estrutura para resolver este problema. Quando é que se abrem as fronteiras? Quando é que se abrem os aeroportos? Quando os alemães perceberem que poder viajar para Portugal não há problema nenhum. E os ingleses, e os franceses, e todo o mundo. Ora, se nós ficarmos atrasados, como é que eles o vão fazer? E a pergunta é, mas a nossa economia tem que estar integrada. Portanto, a integração europeia é uma integração sanitária também. Exatamente. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vão observar, e a pergunta que vai ser feita por quem vem de fora, expliquem lá o vosso Serviço Nacional de Saúde. E quando eles perceberem que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem um conjunto de atrofias e um conjunto de disfunções e tem um conjunto de problemas, vão surgir, olha, a gente ajuda, uma condição, vocês mudem, se faz favor, porque isto não funciona. Ou então têm que vocês tomar conta do assunto. Mas a Europa não pode não deixar de tomar conta do assunto. As pessoas têm que perceber isso. Porque a crise é pandémica. Isto não é um vírus português que mora na fronteira. Não é nada disso. Nós andamos com ele pelo planeta. E, portanto, quando nós temos tiradas nacionalistas sobre esta matéria, é melhor termos o bom senso de estar calados, porque nada nos vai resolver. Nada. E, por outro lado, apareceu uma notícia que eu não sei até que ponto é que ela é verdadeira ou não, mas que o governo tinha feito uma tentativa de recrutar pessoal médico e paramédico e enfermeiros que estavam fora de Portugal. Mas a pergunta que se faz é, mas eles foram para fora de Portugal porque em Portugal nós não crescíamos há 2 décadas, portanto têm outros rendimentos. Como é que nós vamos captar essas pessoas? Querendo uma desigualdade em Portugal só para resolver a questão pandémica. Portanto, é nesse sentido, Camilo, que nós estamos a dizer que é preciso ajuda, porque não vai ser única e exclusivamente por uma decisão política autónoma que nós vamos conseguir resolver o problema, na minha opinião. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, 1 hora de programa. Para mim foi um dos melhores programas de sempre. Aliás, isto, venho dizendo isto há várias semanas seguidas, o que é bom sinal. Aliás, não só os views, como as próprias interações e os comentários mostram que nós estamos com uma audiência crescente, também aqui no Think Tank. Eu quero agradecer ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar, e quero agradecer às 13.200 pessoas que estão em direto neste momento. Quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver, ainda. Aquilo que peço sempre que é colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais, mas lá sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais que isso. Só para o final, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e também que tem este programa e o Mel Talks ajuda à produção por parte do grupo Sendis, a Lidata, que faz software de gestão de empresas. Nós encontramos daqui a uma semana. Eu voltarei a vê-los amanhã de manhã no programa matinal. Meus senhores, muito obrigado e até daqui a uma semana.